Fala pessoas, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra nerd, ou quando alguém te chama de nerd, o que vem na sua cabeça? Vem alguém inteligente, descolado, alguém que gosta muito de desenhos, viciado em jogos, ou isso daqui? Porém, o que é realmente ser nerd hoje em dia? Da onde que veio essa palavra? Como ela surgiu? Até porque existem pessoas que se ofendem quando você chama ela de nerd, e existem pessoas que gostam. Afinal, essa palavra é uma coisa boa ou ruim? E é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, logo depois da nossa vinheta. Se tem uma coisa que divide muito as pessoas hoje em dia, é quando você chama alguém de nerd. Algumas pessoas acabam sim tomando isso como um elogio, e outras pessoas realmente ficam ofendidas. Mas o que realmente divide essa palavra, o que torna ela uma coisa tão complexa? Na verdade, uma coisa que divide muito é as gerações, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro a gente tem que entender de onde surgiu essa palavra, nerd. E acreditem ou não, essa palavra tem mais de 60 anos de idade. Porém a sua origem não é muito certa. Alguns falando que nasceu numa empresa de tecnologia lá no Canadá, que era de um departamento de pesquisa avançado, que as pessoas eram muito dedicadas e chamavam eles de nerds, e outras pessoas falam que foi criado dentro de uma revista e que essa palavra foi utilizado depois disso. Porém, a palavra nerd em si só teve um boom lá nos anos 90 e inicialmente era usada assim como uma forma de ofensa, até porque quando você chamava alguém de nerd, normalmente era direcionado para aquelas pessoas desajeitadas, viciadas em tecnologia, que usavam óculos, mal cuidavam de si próprio e adoravam filmes de ficção científica que não tinham muito contato com a realidade. Ou seja, inicialmente, quando você chamava alguém de nerd, você chamava a pessoa disso daqui. Oh my God! Porém, essa palavra teve uma mudança muito drástica, e o motivo é bem simples. Foi o boom da tecnologia. Até porque antigamente a tecnologia não era utilizada por todos, e as pessoas que tinham contato realmente viam aquilo como futuro, algo bom. Foram as pessoas que tiveram contato com os primeiros jogos. Antigamente as pessoas não tinham isso. Quando a tecnologia começou a se tornar algo mais popular, as pessoas começaram a ter acesso às coisas que nós nerds na época amamos, como filmes, séries, desenhos, jogos. Ou seja, as pessoas começaram a realmente entender a qualidade daquilo, que realmente eram coisas boas. Por exemplo, antigamente quando você falava de futebol, era só que você jogava na rua ou que você assistia na TV. Porém, hoje em dia existem até mesmo campeonatos de futebol nos games. Ou seja, aquela pessoa que gosta de futebol, hoje em dia consegue sim ver um jogo de futebol como uma coisa boa, divertida. Não é mais para aquela pessoa nerd em si que fica no computador. Você realmente joga na sua sala com seu videogame. Outra coisa que as pessoas realmente não gostavam, e era até pejorativo, era quando alguém falava que você era um nerd porque você gostava de quadrinhos, de heróis. Hoje em dia, com os cinemas, com os filmes se popularizando, principalmente na DC e da Marvel, que são as duas gigantes, dificilmente você encontra uma pessoa que não conhece um herói, ou que realmente não ama algum, tendo até mesmo fã-clube. E essa palavra tem uma proporção tão grande que ela acabou sendo dividida em duas, que é o nerd e o geek. E muitas pessoas realmente não sabem qual que é a diferença de um nerd para um geek. Claro que essas duas palavras são sim utilizadas para pessoas que gostam de quadrinhos, desenhos, séries, entre outras coisas. Porém, o geek em si é aquela pessoa que consome uma coisa mais física, ou seja, aquela pessoa que realmente fica ali nos quadrinhos, que gosta de um cosplay, algo mais físico que você tenha contato. Já os nerds hoje em dia são aquelas pessoas que ficam no campo mais abstrato, como física, neurociência, filosofia. Uma pessoa mais nerd hoje em dia gosta desse debate sobre mundos fictícios. Por exemplo, você vai falar de Senhor dos Anéis, você vai ver nerds falando sobre isso. O geek consome, mas o nerd é aquela pessoa que gosta de ficar debatendo sobre o mundo, sobre isso, sobre aquilo. Claro que isso daqui não é algo exato, não é só isso, mas é um resumo para as pessoas se identificarem, porque existem pessoas que não sabem se são nerds ou são geeks. Ou seja, se você gosta dessa coisa mais física que existe, você
consome filmes, séries, desenhos e não fica muito debatendo sobre isso, você é uma pessoa geek que gosta desse universo. Mas se você é uma pessoa que fica debatendo, fica ali falando sobre coisas mais complexas, até mesmo sobre física, você é um nerd. E é por isso que eu falo que existe essa divisão de gerações. Uma pessoa hoje em dia com mais de 35 anos, quando você fala da palavra nerd, a pessoa tende a puxar essa coisa mais pejorativa. Já a pessoa mais nova, quando você fala de nerd, hoje em dia ele lembra de uma coisa mais geek, algo mais legal, mais cool, aquelas roupinhas mais bonitinhas. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês são afinal de contas? Nerds ou geeks? Qual universo vocês consomem mais? Você afinal de contas se ofende ou acha legal? Já manda aqui embaixo nos comentários e não esquece de me seguir, deixar aquele seu curtir, para assim você ajudar a espalhar a palavra nerd por aí. Aqui vai estar aparecendo mais 2 vídeos no canal para você assistir. Eu agradeço muito a todos que assistiram até o final. Muito obrigado, valeu e falou!